Olá, eu sou a professora Inara e hoje nós teremos uma aula de História. De acordo com a página 30 do nosso livro de História, nós vimos a discussão sobre espaço e memória. Ela nos fala o quê? Que em algumas cidades mais antigas do nosso Brasil, nós podemos notar a presença de marcos históricos, que são construções mais antigas e que, de alguma maneira, ainda representam e ainda estão presentes na vida dos moradores daquele local. Aqui em Cascavel, por ser uma cidade mais jovem, nós quase não temos uma referência de marco histórico. Fica difícil para a gente usar como exemplo alguma parte aqui da nossa cidade, porque ela é muito jovem, então não tem construções antigas, não tem monumentos históricos. Porém, se a gente pensar em Curitiba, por exemplo, lá já fica mais fácil de imaginar essas construções antigas. Temos o Largo da Ordem lá, que é o centro histórico e que semanalmente acontece uma feirinha, o pessoal ainda frequenta, utiliza esse espaço de alguma maneira. Aqui eu trouxe o exemplo do Pelourinho, lá de Salvador, na Bahia. Por que eu escolhi esse exemplo? Porque o Pelourinho é um espaço tão antigo que quando a gente pensa nele, nós pensamos também na própria história de Salvador, na própria história da Bahia. As construções ali são desde o ano de 1495, 1500. Então, mesmo que elas tenham sofrido transformações ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o Pelourinho ainda mantém o seu caráter de ser um lugar em que as pessoas fazem compras, onde existem feiras, onde os turistas também vão para conhecer, porque hoje ele é referência, é um patrimônio histórico muito famoso aqui do Brasil. E o que são patrimônios históricos? O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais também que possuem uma importância histórica para determinada sociedade, para determinada comunidade. O que podem ser esses patrimônios? Podem ser prédios, podem ser ruínas, podem ser também esculturas, louças, podem ser igrejas, praças, até mesmo uma certa parte da cidade, o centro histórico, por exemplo, que é o caso do Pelourinho e que é o caso de Curitiba que eu citei para vocês. Aqui nessa imagem nós temos uma ruína em São José das Missões. Fica lá no Rio Grande do Sul e são ruínas de missões jesuítas. Sobraram apenas as ruínas, as pessoas podem ir para visitar e é um exemplo de patrimônio histórico. Vamos pensar nas diferenças entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Por quê? Patrimônio material são esses objetos antigos, essas construções antigas que nós conseguimos ver imagens, às vezes se nós vamos visitar algum outro lugar, nós conseguimos ir até esse lugar, ir até o museu ou centro histórico e visualizar essas coisas, manusear, tocar, temos imagens disso, elas são materiais. Mas e patrimônio imaterial? O que será que é? São as coisas que não estão gravadas de maneira física. Ela não está presente em objetos, em artefatos, não tem uma construção, um monumento para isso, porém é um patrimônio porque é passado de geração em geração. São histórias, são saberes que vêm lá de pessoas mais antigas e vão repassando até chegar nas mais novas. Às vezes, quando nós estudamos história, nós temos uma tendência a pensar que é coisa só lá muito distante. Até mesmo hoje, no início, para vocês, eu comentei que aqui em Cascavel é difícil da gente ver patrimônio histórico na rua, construções mais antigas, não é mesmo? Porém, nós também temos a nossa história. Por mais que ela seja mais jovem em relação a outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador, nós temos a nossa história. E aqui, um exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo dos nomes dos lugares públicos aqui de Cascavel. Essa praça ali, vocês reconhecem? É a Praça do Migrante. E olha só, os espaços públicos, os nomes deles, também trazem referência à história da cidade. São decididos os nomes por votações, através de reuniões entre vereadores,
Então, quando nós temos alguma construção em uma cidade, por mais que seja uma cidade jovem como Cascavel, aquela construção também traz uma história. Veja só a Praça do Imigrante. Ela foi projetada por um pioneiro que migrou para Cascavel no ano de 1948 e por isso que recebeu esse nome, porque ele veio de outro lugar para cá. Outro exemplo que nós temos e que eu acredito que todos vocês vão reconhecer é essa praça aí. Quem sabe qual praça é essa? Essa é a Praça Wilson Joffre. Ali nessa praça atualmente acontece a feirinha, às vezes tem algum tipo de evento ali, alguma venda. E ela recebeu esse nome por quê? Alguém já se perguntou por que ela se chama Praça Wilson Joffre? O Wilson Joffre foi o primeiro médico daqui de Cascavel. E ele fez diversas ações benfeitoras, então foi uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Tanto que, além da Praça Wilson Joffre, nós também temos uma escola pública chamada Wilson Joffre, em homenagem a esse médico e pioneiro da nossa cidade. Por hoje era isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Até mais!